Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Ok. Retornando aqui, portanto, ele diz, ó Arjuna, essas ações não me prendem a nada. Todas essas ações, quais ações? A criação, originação, a manifestação do universo, no qual as pessoas nascem, envelhecem e morrem, tudo isso parece ser o meu trabalho, né? O sofrimento e a dor, o medo da morte, tudo isso parece ser as minhas ações, mas não é bem assim, né? Embora as ações estejam ocorrendo, né, essas ações, elas não me prendem, porque, na verdade, eu não estou fazendo nada. Agora, a questão é, então, qual é o segredo? O Senhor parece fazer tudo, mas, naturalmente, este Senhor aqui é o Krishna Yani. Ele diz, eu projeto tudo isso, aparentemente, né? Mas eu permaneço livre de tudo isso, porque eu sou a carta, a Bhokta, né? E, e eu compreendo, nada disso é realmente real, né? Então, parece que o Criador, Ishvara, está fazendo tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os karmas, essas ações, não podem ser atribuídas a ele, porque senão ele seria limitado por ações e seus resultados, né? Então, ele estaria dentro do âmbito da causa e efeito, ele estaria constantemente se modificando, ele seria um sofredor, um curtidor, e não é nada disso, é um sistema, um princípio imparcial, né, equânime, que fornece essa projeção de modo que o jiva possa crescer, né? Então, ele diz que nada disso me prende, é porque eu sou este princípio inteligente em minha manifestação saguna, e eu sou a consciência, a única realidade em minha natureza nirguna, né? Ao mesmo tempo, o karma continua, o karma do Krishna Yani, o karma, né, os karmas de todos os jivas, de todos os seres vivos, de todos os seres inertes continuam se movendo, impactando, mas não existe nada está limitado pelo karma quando nós compreendemos, né, aquilo que é o princípio que não faz nada, mas que em sua mera presença todo o dinamismo do universo ocorre, né? Qual é o segredo? O segredo é você compreender que eu sou o princípio cuja em minha mera presença todo o dinamismo do universo ocorre, ações e resultados, causas e efeitos, mas eu sou livre de tudo porque eu não me identifico com nenhuma dessa projeção que ocorre dentro do meu âmbito, né? Imagina se a tela do cinema se identificasse com determinadas projeções, aí no momento o qual o bandido estava lá para matar o mocinho, né? Aí a tela começasse a se rebelar e começasse a se recolher, 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 né? Fazer uma bola assim, não, essa eu não permito, né? Não, a tela é simplesmente, né, absolutamente equânime, né? Ela deixa que toda e qualquer projeção ocorra, porque ela não se identifica com as imagens projetadas no seu âmbito, não é assim? Então, a consciência, ela é livre por isso, ela não é identificada com nenhuma das projeções que ocorrem. Então, a problemática ocorre somente a nível dos jivas, e os jivas humanos, mais especificamente, que eles atribuem as ações como minhas ações e as minhas experiências como minhas experiências, né? Então, eu me torno um fazedor e um desfrutador. E tudo isso é por quê? Por causa da atribuição de que o meu corpo, as minhas ações, as minhas experiências, sejam elas de prazeres e dores, eu e meu, eu e meu, eu e meu, a identificação e atribuição de eu e meu, de posse, aquilo que sou eu, é o Ahamkara, Mamakara, Abhimana. Isso é um termo importante, né? Ahamkara, Mamakara, eu e o meu, Abhimana. E, portanto, Tsu, Karma Su,
asaktam. Eu não estou envolvido nessas ações. Eu sou equânime, eu sou um princípio neutro. Tudo ocorre dentro do meu âmbito e eu não me altero com nada disso. Então, como é que o eu permanece, né? Será que o eu permanece como uma pessoa indiferente, né? Então, de novo, aqui nós temos que compreender isso, fazendo um paralelo com o Krishna Yani, né? Como é que esse Krishna, ele, como em sua aparência saguna, né? Os atributos da pessoa Krishna, da entidade Krishna, né? Ele aparece como se fosse uma pessoa indiferente, né? Uma pessoa que não está realmente envolvida, né? Como é que ele parece? Aparece como uma pessoa realmente sem, né, apego, sem a paixão, ou quereres e não quereres, desejos fortes e aversões. Ele se torna uma pessoa com aparência equânime a respeito de qualquer experiência que seja, né? Então, essa é a característica do Krishna Yana e de todos os Yanis, né? Os Yanis mais firmes, mais claros, mais bem estabelecidos, os menos, né? O Yana é somente um e o mesmo, mas a total convicção e purificação é que cria uma aparência de Yanis diversos, entendeu? Yana é uma coisa só, eu sou a consciência e eu não sou o complexo corpo, mente, sentidos. Na medida que este conhecimento mais claro e mais firmemente retido em qualquer situação, eu me torno um Yana sempre mais equânime, né? Sempre mais indiferente. Essa indiferença, como eu disse, é uma indiferença positiva, não é uma depressão, é uma indiferença grata, né? Que nada disso me amarra no samsara, porque eu já não sofro o poder de atração deste truque de Maya, né? Que projeta valor aos objetos, criando uma força perturbadora de atração e repulsão na mente dos Jiva-Atmas em relação a esses objetos. É essa força de atração e repulsão que é realmente a problemática do Jiva-Atma, né? Então, eu sou livre, eu pareço ser uma pessoa indiferente, eu não sou totalmente indiferente, eu não sou indiferente ao Dharma, eu observo o Dharma, né? Eu sou indiferente à ignorância, né? E ao conhecimento, mas ainda assim eu observo o conhecimento e eu exponho a ignorância, né? Mas eu apareço aos olhos dos anianes como uma pessoa indiferente, uma pessoa meia fria, né? Ah, você não chorou com a morte do seu irmão? Quase que não chorei. Ah, você não cancelou o seu seminário, o satsang? Não, eu não cancelei. Então, você é uma pessoa fria, estranha, indiferente, né? Sim, eu pareço ser um extraterrestre aos olhos dos anianes, né? É assim mesmo. Uma pessoa não envolvida, uma pessoa não apegada. A partir disso, o Krishnayani está nos dando essa pista a respeito do nosso próprio yana, né? Yana e os frutos que esse yana irá produzir em nós mesmos. Nós temos a possibilidade de permanecermos totalmente envolvidos, identificados na ação, mas temos a possibilidade de obter esse yana e certamente, gradualmente, mas certamente, permanecermos não envolvidos na ação como fazedor e nos resultados como experimentador ou desfrutador. E aí ele nos traz uma outra passagem no capítulo 5, no qual Krishna diz: mesmo ao ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, me mover, reclinar, respirar e falar, evacuar, abrir os olhos, fechar os olhos, o conhecedor da real natureza do eu entende que eu não faço absolutamente nada. Então, aquele que, apesar de estar ainda associado com corpo, mente e sentidos, que irá experimentar todos os objetos, né, referentes ou respectivos aos órgãos sensoriais, né, ele, através da conhecimento que dependeu de uma disciplina, ele compreendeu a verdade, ele se tornou indiferente, equânime, e ele
entendeu a verdade, né? Qual é a verdade? Eu sou a carta em minha real natureza. Eu não sou o fazedor, eu sou a consciência, o princípio testemunho, no qual as ações ocorrem, né? E os resultados, que são as experiências, ocorrem também. Eu não faço absolutamente nada em minha real natureza, tendo em mente que os órgãos dos sentidos permanecem nos objetos dos sentidos. Eu jamais esqueço uma outra passagem do Gita, na qual Krishna diz, né? Jamais esqueça que os órgãos dos sentidos irão inevitavelmente conectar os objetos dos sentidos. Este complexo corpo, mente, sentidos foi desenhado para conectar os seus respectivos objetos sentidos, não tente remover ou destruir ou suprimir, deixe que os órgãos dos sentidos contatem os objetos de sentido, mas seja moderado, eduque os seus órgãos dos sentidos, eduque a sua mente de modo que eles não se tornem selvagens, tiranicamente selvagens, né? Saiba regular, disciplinar, educar, de modo que esta interação inevitável ela sirva para te elevar espiritualmente. Sabendo sempre que eu não faço nada, mas esse complexo corpo mente sentidos, ele irá contatar os órgãos. Eu compreendendo os ensinamentos completos, eu me torno uma pessoa disciplinada, o conhecedor disciplinado da verdade. Você não consegue obter a verdade a menos que você tenha desenvolvido essas disciplinas. Você entende, Mariné? Se a gente não controla o corpo, os órgãos de recepção e de ação, a gente não desenvolve a capacidade para entender, compreender a nossa real natureza, a verdade absoluta, né? Portanto, o que é a renúncia? A renúncia à concepção errônea, né? As noções equivocadas de que eu sou o fazedor, eu sou o desfrutador, né? Eu sou o corpo, mente, sentidos, em constante fluxo de modificação, né? Eu experimento prazeres e dores, eu gostaria de controlar o campo de modo a experimentar somente prazeres, mas esta convicção de identidade no corpo-mente como corpo-mente é a causa raiz do problema. Portanto, eu preciso de renunciar o que? A minha ignorância. Ah, renúncia é algo tão difícil, né? E aqui está sendo apresentado como Abhinana Tyaga. É renúncia a nossa ignorância. Quem é que não quer renunciar à auto-ignorância? A gente gosta de renunciar ou remover a nossa ignorância a respeito de todos os campos de conhecimento objetivo, né? A gente cresce ignorante, a gente vai querendo, eu quero descobrir isso, eu quero descobrir isso, eu quero descobrir isso, eu quero descobrir isso. E a nossa ignorância fundamental, que é a ignorância a respeito da minha real natureza, identidade, que em realidade é absolutamente, infinitamente ilimitada. Ignorantemente eu me identifiquei com um corpo-mente finito e limitado, e eu jamais me preocupo em remover esta ignorância, que é a única causa, a causa raiz, né? Então, o que é a renúncia? A renúncia é a coisa que deveria nos atrair ao máximo, mas para isso a gente precisa de compreender profundamente que esta concepção errônea a respeito da minha real identidade é a causa raiz de toda a problemática humana a nível pessoal e coletivo, tá? Então, esse é o diagnóstico, né? O diagnóstico, né? Por que que eu estou sofrendo? Por causa de concepções equivocadas a respeito daquilo que eu sou, né? Como é que eu vou resolver esta problemática humana, este sofrimento psicológico, essa condição crônica, né? Como é que eu vou removendo essa ignorância, cancelando essas noções equivocadas que eu sou o corpo, mente e sentidos, né? Primeiro você tem que chegar a um ponto, a conclusão final, de reconhecer que a minha doença precisa ser diagnosticada devidamente. Qual é o diagnóstico? Não adianta eu ficar reclamando da vida, botando a culpa nos outros, dizendo que o meu problema é este lugar que eu não gosto, o meu problema é este país que eu não gosto, o meu problema é isso, o meu problema é por causa dos globalistas.
Não adianta botar a culpa, apontar o dedo para nada. Você precisa reconhecer a causa original, que é essa ignorância, as noções equivocadas a respeito do que eu sou, e renunciar a essa ignorância. Uma vez que você tem a convicção total de que este é o problema, você para de se vitimizar e para de apontar o dedo para outras causas. Tem uma expressão que diz: quando a gente aponta o dedo para alguém ou alguma coisa, dizendo você é a causa do meu sofrimento, a gente está apontando os outros três para nós mesmos, né? Vocês devem conhecer essa expressão, né? Isso só é possível quando nós realmente diagnosticamos o nosso problema, a doença do samsara, devidamente, e depois, né, compreendemos qual é o medicamento, a medicação, o remédio, e aí nós aplicamos o remédio para remover a doença, remover essas noções equivocadas, né? E por que é importante compreender isso? Porque os karmas, as ações, elas são impossíveis de serem abandonadas. Você não pode renunciar. Você foi desenhado como um complexo corpo, mente e sentidos para responder aos estímulos do meio ambiente. Portanto, a ação é inevitável, né? Tem pessoas que são mais preguiçosas e outras que são mais ativas. As mais ativas irão agir mais, interagir mais, as mais preguiçosas irão agir mais, né? Interagir menos, né? E as pessoas mais satívicas, elas nem são preguiçosas, nem são muito ativas, elas gostam de contemplar, refletir. O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de tudo isso? O que eu sou, né? Então, são as três naturezas dos jivas, mais rajásicos, mais tamásicos e mais contemplativos e satívicos, né? Então, as ações, elas ocorrem dependendo das proporções das gunas operando no corpo-mente de cada um de nós. E não tem nada que a gente possa fazer. Você tem que renunciar ao quê? Primeiro, você vai renunciar à identificação como o ator, e depois você vai renunciar, né, o fato de que você, em sua real natureza, não faz nada, seja identificando com a ação, ou seja, se desidentificando com a ação, na verdade você não faz nada, porque você é absolutamente a carta. Quando a gente diz renuncia o senso de fazedor, a gente assume que você ainda está investido na identidade do Jiva, aquele que faz, né? Mas ele quer dizer, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu estou renunciando o sentimento de que eu sou o fazedor, o desfrutador. Então, este é um nível de ensinamento que nós resolvemos todas as ações em Maya Ishwara, e nós dizemos assim, não, Ishwara realmente é aquilo que compõe todos os fatores que permitem a cada ação ocorrer, né? E eu compreendo Ishwara, eu me adequo às leis de Ishwara, e no nível mais profundo você compreende, não, eu sou a consciência, a existência de natureza absolutamente akarta e abokta, portanto, né? Eu não faço nada, né? A renúncia a essa ignorância é o diagnóstico, é o remédio é o conhecimento. Somente assim o sentimento que eu sou o fazedor e o desfrutador dos resultados poderá ser definitivamente cancelado. O karma, por si, não pode ser abandonado, suprimido, renunciado, né? Somente Karmani Abhimana, a noção equivocada de que diz as minhas ações, eu e minhas ações, né? Eu, meu corpo, mente, as minhas ações que devem ser renunciadas. Quem quer que tenha feito esta renúncia através dessa profunda sabedoria espiritual, que parece simples, mas é muito profunda, estará livre, também está livre do karma pala. Então, a libertação do karma pala pode ocorrer a dois níveis, como a maioria de vocês já sabe, como um bom karma yoga, você transfere ou atribui as ações e os seus resultados a Ishvara e recebe qualquer que seja a experiência, não como experiência de prazer e dor, mas como prasada, né? Como oportunidade de exaurir punya papa, né? Então, você está livre dos frutos das ações como um bom karma yogi, e como um yani, você está absolutamente livre de qualquer possível sofrimento decorrente
do seu Parabada, digamos assim. Nós temos que lembrar que até mesmo grandes yanis como Ramana Maharaj e Nisargadatta Maharaj, eles deixaram o corpo em condições muito dolorosas, um com câncer no braço e o outro com câncer na garganta, no pulmão, né? Na garganta. E então os parábolas ocorrem e a libertação é a libertação da identificação com os prazeres e dores do corpo-mente, que depende da transferência de identidade do corpo-mente para a consciência infinitamente não limitada. O verso 10 diz: por minha causa, o princípio presidente. Esse presidente, eu fiz uma pesquisa para tentar compreender, né, encontrar uma tradução melhor, mas eu realmente presiding principle, né? Eu não consegui encontrar uma palavra muito boa. Às vezes pode se referir ao princípio em controle, entendeu? O princípio soberano, tá? Então, o princípio mais profundo, né? Então, vai permanecer aí o princípio presidente. O Prakriti cria o universo de coisas e seres. É por esta razão que o universo gira, ou Arjuna, né? Mais uma vez apontando para o Prakriti de Maya como responsável da projeção aparente e da sustentação dinâmica de todos os seres vivos e inertes em todo o universo que gira, né? Gira, gira, gira do não manifesto para o manifesto de modo cíclico, aparentemente cíclico e eternamente cíclico. Eu não faço nada voluntariamente, Arjuna. Na minha presença, as ações ocorrem devido ao Sakshi de Maya. Maya é a matéria mais sutil que, que cobre essa função, né? Maya irá produzir todas as energias que dinamizam este universo. A gente pode ver a nível microcosmo que o nosso corpo ele é mantido, dinamizado, sustentado através de energias, né, sutis, que são os cinco ares inteligentes, assim por dizer, que mantêm as funções fisiológicas autônomas de todo ser vivo, né? Então, Maya, através desta energia que grossifica para produzir os objetos densos, físicos, né? É, encargo, é encarregado de manter, sustentar, produzir, projetar, destruir tudo isso. Eu permaneço como um princípio, né? Um princípio presidente, um princípio, né, primordial. Na minha presença, Maia faz o que faz, né? Exatamente como a luz que permeia esta sala, a luz que ilumina esta sala, esta luz que ilumina os nossos meio ambientes, né? Ela parece estar envolvida nas ações de todos os atores, mas não, ela permanece livre, independente e equânime, indiferente, não importa você faça ações boas ou ruins, a luz permanece indiferente. A luz não é um ser senciente, mas o espaço também permanece indiferente, mas ele não é um ser senciente. Mas o Jivatma, o Atma do Jivatma é um ser consciente, né? E ele tem a condição de reconhecer este aspecto da sua real natureza, que permanece indiferente a qualquer que seja a projeção dos gunas, né? Tudo estará acontecendo no nosso meio ambiente, né? E eu permaneço como esse princípio presidente. Na presença da luz, na presença do espaço, muitas coisas ocorrem, mas a luz e o espaço jamais são afetadas. A luz e o espaço estão além do Dharma e do Adharma, além da bondade e da maldade. Caso contrário, o espaço seria totalmente parcial e não permitiria que algumas maldades ocorressem dentro do seu âmbito, né? Portanto, se a luz não estiver envolvida, se o espaço não estiver envolvidos, né, então nós também podemos não estar envolvidos, né? Porque isso é uma analogia que está apontando para nós, em nossa real natureza.
Nossa natureza assanga, não associada a nada que ocorre dentro do âmbito da luz da consciência que nós somos. E diz assim, mas será que isso é possível? Isso não é possível. A luz é necessária, mas a luz não será afetada pelo karma pala das ações, etc, etc. Portanto, ele diz, na minha presença, na minha mera presença, eu não tenho como é que se diz, um interruptor de apagar e acender. Essa é a luz da consciência que permanece sempre acesa. Na minha presença, né, as ações ocorrem, a criação ocorre, o recolhimento da criação ocorre e eu permaneço ali. A luz que jamais se apaga, né? Por isso que o termo iluminação é um termo muito perigoso, né? Enganoso, porque nos dá a impressão de que aquilo que nós somos estava apagado antes e que foi aceso através de um evento chamado iluminação, mas não é assim, né? Não é assim. Nós somos a luz que nunca se apaga, não existe um interruptor para essa luz, né? Consciência é ali e Maya projeta uma infinidade de universos, né? Sem início, dentro do âmbito da consciência. É a consciência que tudo permeia, é isso que o Krishna Yani está se referindo. Na minha presença, ele quer dizer na presença sua, da consciência que permeia tudo, que pervade tudo. Essa consciência sem forma, sem associação, sem ação, sem experiência. Essa consciência se manifesta com o pensamento aham, eu sou. E, portanto, na presença deste eu sou, desta consciência, né, o Prakriti de Maya projeta este universo dinâmico. Significa o quê? A matéria básica deste universo é chamada de Maya, o Prakriti de Maya, que foi denominada Aparaprakriti no capítulo 7. Paraprakriti e Aparaprakriti foram os termos utilizados no desenvolvimento desses mesmos conceitos no capítulo 7. Swami nos traz de volta a analogia da eletricidade, da presença da eletricidade, todos os instrumentos elétricos e eletrônicos, né? Eles, eles produzem um efeito, né? Eles produzem um resultado. O ventilador vai produzir movimento de ar, o ar-condicionado vai produzir o resfriamento de ar, né? E assim por diante. Os elementos, os instrumentos, né, eletrônicos vão produzir, né, este mundo virtual no qual nós estamos, né, experimentando, vivendo, né? Então, tudo isso é na presença de quê? Da eletricidade. A eletricidade, ela poderia se rebelar também, dizer assim, não, eu não vou fornecer mais eletricidade para esse sistema digital, porque esse sistema digital está, né, exagerando e está chegando num ponto extremamente adármico, no qual ele pode cancelar o livre-arbítrio humano. Não, a eletricidade vai dizer assim, não, que será, será, que seja feito o desejo dos jivas. A gente diz que seja feita a vontade do Senhor, mas na verdade a gente deveria dizer que seja feita a nossa vontade, porque os jivas são co-criadores neste sentido, entendeu? Ishvara é o facilitador. A eletricidade jamais vai se revelar. O microfone jamais vai dizer assim, não, agora eu vou apagar porque esse discurso, né, que estão fazendo é um discurso enganoso, mentiroso. Não, né? Nenhum desses instrumentos eles irão se opor, né? A eletricidade, ela simplesmente aceita. A eletricidade jamais se irá opor pela transformação de energia elétrica nesses outros fenômenos, né? O microfone também não pode se opor se alguém estiver falando mentira o tempo todo, né? Então, por aí nós temos diversas analogias. As funções continuam, a eletricidade é samanya, é equânime, é a mesma, né? É a causa, samanya causa, samanya karana, é a causa geral, a causa fundamental, a causa é, é, indiferente, tá? A eletricidade não quer nem deseja nada, ela simplesmente fornece
a si para que muitas coisas possam ocorrer através de si. É o mesmo princípio, sempre a mesma analogia. A luz também, ela não tem nenhuma discriminação a respeito de iluminar isso ou aquilo. Ela é uma causa, samanya causa, né? Uma causa equânime. Ela simplesmente fornece a oportunidade na qual os jivas interagem, seja em harmonia com o Dharma, do Senhor aparente, desta ordem aparente, ou não. Se eles interagem e agem em violação, eles sofrerão, né? E assim Ishvara dirá, que seja feita a vontade dos meus jivas, eles precisam sofrer ainda mais um pouco. Da mesma forma, quando a mente humana é satívica, essa mente irá cumprir uma função abençoada pela consciência. Então, a consciência, ela poderia dizer assim, não, eu estou cansado de iluminar a mente desses indivíduos, né, dármicos, tamásicos, né, ou rajásicos, que só pensam neles mesmos, etc. Não, não. Eu estou cansado, eu vou começar a dar uns apagões, criar uns apagões para esses indivíduos permanecerem sem mente por um período de tempo, para ver se eles se tocam, que é uma punição. Vocês estão utilizando a consciência de um modo indevido, inadequado, por questões, né, todas fundadas na ignorância espiritual, e eu vou parar de fornecer esta consciência, essa energia básica para vocês, até que vocês comecem a utilizar essa consciência de modo dármico, né? Não, a consciência é o quânime, samatvam. Ela nos dá a liberdade do livre-arbítrio de utilizar essa consciência até mesmo em modo egoísta e mais ainda de modo criminoso, como os indivíduos extremamente tamásicos, mas ainda assim movidos por grandes desejos, né, egóicos. Então, a consciência rajásica, a satívica, a consciência diria, não, eu vou iluminar somente as mentes satívicas. Mas a mente satívica, ela não precisa de mais nada, ela já é uma mente contemplativa, já é uma mente, né, que tem o conhecimento do Atmayana, né? Então, você precisa principalmente iluminar a mente dos indivíduos rajásicos e tamásicos. Mas se você elimina a mente dos tamásicos, eles vão criar mais crime, mais, né, mais engano, mais mentira, porque eles são tamásicos. Então, vamos recolher a consciência dessas mentes. Não, isso é contra uma lei fundamental, que é a lei da liberdade de escolha, do livre-arbítrio, né? O indivíduo ele tem a liberdade de se destruir espiritualmente, exercendo de modo muito precário o livre-arbítrio, né? Portanto, a consciência ela é indiferente, seja sua mente rajásica, tamásica ou satívica. A consciência é livre, independente de tudo isso, né? Mas para o complexo corpo-mente-sentidos, é importante que nós desenvolvamos uma mente satívica, porque uma mente satívica, e somente uma mente satívica, esse conhecimento pode ocorrer e ser devidamente retido ao ponto de libertar o indivíduo desta identificação errônea com aquilo que é temporal, que é o corpo, mente e sentido, aquilo que é impuro, aquilo que é limitado. Né? Então, é uma mente satívica que permitirá a nós mesmos, né, compreender o diagnóstico correto da nossa problemática humana, e essa mente satívica será em grado de receber, aceitar não somente o diagnóstico, mas o remédio, né? A prescrição médica. A prescrição médica é o que? Os ensinamentos dos Upanishads, que inicia com os ensinamentos do Gita, somente uma mente satívica terá a condição de aceitar o diagnóstico e o remédio, né? Portanto, nós devemos sim desenvolver uma mente tanto mais satívica quanto possível. A consciência permanece livre, indiferente, portanto, a consciência não tem culpa de nada, Deus não tem culpa de nada. O sofrimento e a dor e as violações são todas elas contabilizadas na alma individual de todos os seres vivos, de todos os Jiva-Atmas, né? Esta é a estrutura de Mithya. Isso deve ser lembrado porque as pessoas sempre se perguntam se Deus está em tudo, em todos. Por que que Deus permite pensamentos e ações criminosas?
Não é Deus que determina a natureza dos pensamentos, é o livre-arbítrio humano que permite a natureza dos nossos pensamentos, né? Então, o pensamento deliberado, né? Todos nós nascemos dessa ignorância toda pervasiva e mítia, né? E nós trazemos conosco, né, o nosso programa, que é fundamentalmente baseado nessa ignorância espiritual, né? Mas só que o livre-arbítrio humano nos dá a possibilidade de melhoramento, né? De reescrever a nossa ignorância, né? De editar as nossas vássanas ignorantes, né? Over, overriding, né? Os nossos códigos genéticos, né? Na medida que nós vamos exercendo devidamente o livre-arbítrio humano, né? Então, Deus fornece um instrumento e, dependendo do exercício desses instrumentos, os meus pensamentos serão purificados, se tornando sempre mais sábios e satívicos, né? Ou eles se tornarão pensamentos mais rajásicos e mais tamásicos, que são os pensamentos mais autodestrutivos, né? Ele diz também que Jagat é o universo de coisas e seres, então todo esse universo é composto de dois princípios materiais. Um são os materiais, os objetos, ou as configurações inertes, e os outros são as configurações sencientes, né? E entre os sencientes, alguns são móveis e alguns são imóveis, né? Sempre em movimento. Em suma, toda a criação das coisas e dos seres ela é originada, aparentemente, a partir do Prakriti de Maya. A matéria evolui dali. E, portanto, ó Arjuna, por causa da minha presença como consciência, existência de natureza una, a única realidade, o drama humano vai se desdobrando. É por isso que a luz, que se a luz se apagar, esperemos que isso não aconteça durante a nossa aula hoje, o drama, mesmo que a luz não esteja presente, o papel de professor, a luz, ele faz uma piadinha a respeito da situação lá, e a consciência permanece sempre, e o Prakriti Maya projeta essa ordem, e o drama continua, né? Tudo dentro, na presença dessa luz da consciência. Essa luz não está envolvida em nada disso. A presença da luz é necessária, mas ela é livre e independente do que ocorre. O drama humano, que se desdobra constantemente, não afeta essa luz da consciência, não afeta Nirguna Atma, Nirguna Jiva, Nirguna Brahman. Vidyaranya Swami, que nós conhecemos bem, né? É um grande acharya que viveu 750, 30 anos atrás, ele dedica o capítulo 5, o capítulo 10 do Panchadasi, com a lâmpada em um teatro, uma analogia maravilhosa, a lâmpada que ilumina o palco do teatro, né? Existe até um símbolo, né, do Panchadasi com esta figura da lâmpada iluminando o palco do teatro, né? É para dar um exemplo, essa luz que ilumina tudo, ela é sempre presente, sem jamais se modificar, mas quase sempre, quase que invariavelmente, ela não é reconhecida pelos espectadores. Você vai no teatro, você assiste uma peça teatral e você está percebendo tudo, né? Os a montagem lá, né? Os móveis, né? A decoração, esqueci o nome daquilo, e os atores, os vestimentos, as ações, as performances, mas você não está percebendo a luz, mas a luz está ali sem a qual nada daquilo estaria sendo iluminado e revelado, né? Então, a lâmpada do teatro, né, é a dedicação ao capítulo 10 do Panchadasi para dar um exemplo da natureza a sanga daquilo que nós somos. Nós iluminamos tudo sem jamais estarmos realmente associados ou impactados
com aquilo que ocorre dentro do âmbito da consciência. Na minha mera presença, todo o universo gira. Isso é uma indicação de que esse universo é um fenômeno em total, sempre dinâmico movimento. Todos os planetas se movem, todo o sistema solar se expande. A Via Láctea está em movimento, incrivelmente. O intelecto humano não consegue compreender um fenômeno tal, o cosmos. Por causa de quê? Não, é um Prakriti Maya, sim, mas sem a minha presença, a luz na qual todo e qualquer fenômeno, se a nível micro como macro, né, aparece e desaparece, sem a minha presença, sem a presença da luz no teatro do Panchadasi, nada realmente tem valor, né? Nada é possível, digamos assim, na minha mera presença. E aqui no verso 11 ele continua dizendo que, não conhecendo a minha natureza superior, a minha natureza sanga, né, a minha natureza karta, a minha natureza nirguna, os seres iludidos, aqueles anianes, olham com desprezo para mim que assumi a forma humana. Né? Um verso, de novo, muito interessante, no qual Krishna Guru ele se apresenta como o Nirguna, né? O Nirguna Saguna Krishna se apresenta como Krishna Yani, porque ele diz: eles me desprezam e eles me veem como idêntico a eles só porque eu assumi uma forma yana, a forma humana. Né? Então, ele está se referindo ao Krishna Yani, aquele que está, né, associado ao corpo físico do Krishna, com todas as suas características e atributos. Né? Então, isso é um fato muito comum que ocorre, porque todos, é de novo alguma coisa que a gente pode tirar um paralelo no âmbito das nossas experiências humanas, para que a gente possa compreender o valor desse ensinamento, o valor o quê? É, o valor prático, utilitário né, o benefício, né, prático, utilitário deste conhecimento, desta convicção de autoconhecimento. As pessoas que são totalmente incapazes de compreender esses ensinamentos, eles jamais conhecem a minha natureza superior como o substrato, o Senhor, a essência de todos os seres e coisas. Eles permanecem iludidos por causa da incapacidade de ver a minha real natureza, o mais invisível, o mais sutil de sutil, e olhem para mim com desprezo, só porque eles me veem numa forma física humana. Isso é uma coisa que ocorre muito no caso dos Yanis. Raramente se encontra um indivíduo que, em associação com um professor, um guru, desenvolve conhecimento e a capacidade de reconhecer, né, o valor desta expressão humana, que, na verdade, não é mais identificada com o corpo-mente, mas é identificada com a sua natureza nirguna Atma. As pessoas vão sempre ver a forma e a característica do corpo-mente de Krishna Yani, ou de qualquer Yani, e desprezar, ou reduzir, ou menosprezar, ou diminuir Krishna em sua natureza como a essência de todos os seres e coisas, eles reduzem a isso a sua natureza saguna, as características do corpo físico do Krishna Yani. Isso ocorre com todos os Yanis. É raríssimo encontrar uma pessoa que realmente compreende, né, a real natureza e o real valor do relacionamento com um guru, né, um guru que realmente tenha sido beneficiado e que esteja propagando, né? Embora ainda em sua forma humana, a pessoa projeta. Ultimamente eu tenho falado sobre as pessoas projetam coisas no professor o tempo todo, né? Por quê? Porque elas são ainda iludidas, elas ficam presas naquilo que os olhos conseguem capturar, os ouvidos, isso e aquilo, e, e eles olham diminuindo o Krishna aqui, né? Só porque o Krishna se apresenta em sua forma humana. Então, no verso anterior, Krishna conclui a descrição da natureza de Deus. Ele destaca o fato de que Deus é a Karta, a Bhokta e a Sangha. Portanto, não podemos culpar o Senhor pelos problemas que ocorrem
E no mundo, Deus não é injusto, injusto, os jivas é que têm essa responsabilidade de experimentar, né, o bem e o mal, né, de sofrer ou de apreciar as suas experiências, né? Deus é um princípio não interferente, né? Aqui ele diz assim, ele está fazendo uma descrição das pessoas, não podemos dizer que o Senhor é injusto, nada está realmente acontecendo de acordo com o plano de Deus, porque eu fiz planos e Deus não está me satisfazendo. Então, Deus é uma presença que está obstaculizando os meus desejos, entendeu? É uma obstrução, é uma interferência, né? Quando você ouve o Swami, você entende melhor que ele está dizendo, porque as palavras vão sendo, né, vão ligando umas nas outras, sem pontuações, né? Então, ele está ainda se referindo a uma pessoa que, que não compreendendo a natureza real de Deus, né, acredita que Deus não esteja satisfazendo as suas preces, os seus pujas, né? Ele está tendo uma interferência né, obstaculizante, digamos assim. Então, por que sofremos? Porque é o destino. Nós convidamos nosso próprio sofrimento por sermos carta no passado e agora boca no presente. Agora ele começa a falar como o Swamiji, o Guru. Por que que vocês estão sofrendo? Não pode dizer porque é destino. Não, é a responsabilidade de cada um de nós. Se nós convidamos o sofrimento, que seja feita a vontade de vocês. E por que que vocês convidaram esse sofrimento? Porque você se identificou como um Karta no passado e agora você se identifica como um Bhokta, aquele que recebe e desfruta os resultados de suas ações passadas, né? Por que a gente sofre? É por causa deste sentimento de eu e meu, minhas ações, minhas experiências, né? Portanto, nunca devemos culpar o Senhor, devemos simplesmente compreender a nossa responsabilidade neste processo. A injustiça não ocorre devido a Deus, a injustiça ocorre devido à minha ignorância a respeito das leis e princípios de Deus. Aí a pessoa fica indignada, mas eu vou parar de adorar a Deus, eu vou parar de fazer, né, pujas, né? E o Swami diz, muitos crentes, né, devotos, se tornam não crentes ou descrentes quando eles passam por momentos de muito sofrimento. Eles dizem, eu não acredito em Deus. Aconteceu comigo, quando eu era garoto, aconteceu um evento na minha família, a partir do qual eu comecei a dizer para todos os meus amigos, eu era adolescente, dizia, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu não acredito. Por quê? Porque Deus não criaria tanto sofrimento na vida de ninguém, entendeu? Deus não criaria. Eu fiquei totalmente, eu nunca fui muito de igreja, mas aí eu me tornei um descrente total, né? Descrente total, total, por um período de tempo, né? Porque Deus não permitiria tanto sofrimento. As pessoas abandonam a associação com Deus quando elas experimentam muito sofrimento. E principalmente quando os sofrimentos vêm, apesar de todas as suas orações, de todos os seus pujas, de todos os seus pedidos, né? Portanto, eu vou parar com toda esta atividade religiosa, não faço mais nada, porque eu me tornei um descrente, né? Um descrente. Aí ele conta uma fofoquinha, ele disse que uma vez uma senhora veio e ela estava tão indignada com Deus que ela falou assim, todos os textos sagrados eu joguei no lixo, eu não quis nem usar as folhas para fazer papel de parede, eu joguei no lixo e queimei mesmo, porque eu estou totalmente desiludida com esse Criador. Por quê? Mas por quê? Por que que você se tornou tão descrente? Assim, é porque eu não consegui casar a minha filha. Da Índia, nós sabemos isso é fundamental, é importante. Apesar de toda a minha dedicação, meus pedidos, as minhas preces, os meus pujas, Deus não forneceu um marido para minha filha, né? Então, eu joguei fora todos os meus livros, não usei eles nem mesmo como papel de parede, né? Nem todos entendem o princípio da oração. Isso aqui é muito legal, hein? Isso aqui é uma passagem, uma sacação, uma daquelas pérolas, né, que o Swami apresenta aqui e ali, uma daquelas pérolas mais novas, né, que a gente não viu ainda nos textos, nas exposições passadas do Swamiji.
Ele diz: nem todos entendem o papel e o princípio da oração, né? A técnica, a tecnologia da oração e o modo qual a oração funciona, não funciona. A oração pode neutralizar, sim, muitas adversidades, mas ela irá neutralizar a adversidade somente quando o punha que você tem, o punha que você produz através da oração, é maior do que o papa que você ainda tem que exaurir, né? Então, a gente está ali, a gente está, não, eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou fazendo práticas, pujas, rituais, meditações, porque eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz. Mas ainda assim eu estou experimentando a infelicidade. Por quê? Porque todas essas minhas práticas religiosas e espirituais estão produzindo punha, 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 mas eu ainda tenho no meu sistema muitos papas que são maiores e mais poderosos do que o punha que eu estou produzindo. Então, o Swamiji está dizendo que todas as atividades e práticas religiosas e espirituais produzem punha, sim, mas se você tiver muito papa no seu sistema kármico, você precisa ainda exaurir. Não pare de fazer as suas atividades religiosas e espirituais, porque mais cedo ou mais tarde ela irá superar os seus punhas que estão sendo exauridos através da dor. Enquanto isso, não pare de produzir punha religioso e espiritual. Você entendeu, Marilete? Perfeitamente, professor, ficou bem claro. Super. Tendo adotado a descrição da natureza superior de Deus, até o versículo 10, agora, a partir do versículo 11, Krishna vai mudar de assunto e ele vai falar sobre a causa fundamental do samsara, que é a ignorância. Por que temos problemas? Por que nós sofremos? Krishna quer dizer que os problemas ocorrem porque esperamos a permanência ou a felicidade dentro do impermanente, né? Nós esperamos a ilimitação através de ações limitadas, né? As expectativas são infundadas, são incoerentes, são erradas, né? Nós queremos a limitação através de ações impermanentes e limitadas. A gente espera a segurança através de associações com coisas e pessoas que são inseguras por natureza. Nós esperamos a plenitude também naquilo que é finito e limitado. As nossas expectativas são absurdas. Essa é a causa da problemática ou da dor ou do sofrimento humano. Expectativas infundadas, expectativas absolutamente, como se diz, apenas falei, absurdas, né? Erradas, equivocadas, infundadas, né? A gente precisa examinar as nossas ações, as nossas expectativas, como essa, né, de obter felicidade através da associação com alguém que não é feliz. Isso é o mais comum. Eu quero ser feliz e se eu obtiver uma pessoa, né, essa pessoa será a minha companheira, então eu vou obter a felicidade. Mas a primeira questão é o quê? Aquela pessoa é feliz? Né, Marcelo? Por isso que Marcelo ficou solteirão. Ele não encontrou mais ninguém feliz. Ele falou: eu não vou me associar com ninguém que não seja feliz. É por isso que o Alexandre ficou solteirão também. Né? É impossível, é muito raro encontrar uma pessoa feliz. Né? Então, se você se associa de uma pessoa infeliz porque você quer feliz, você tem que rever a sua expectativa, porque é absolutamente absurda. A natureza superior de Deus e a minha natureza superior é sem forma. Ela é plena porque nenhuma forma a limita. Krishna diz: ninguém entende a minha natureza superior. Eles se apegam à minha natureza perecível, finita, como o corpo de Krishna, o corpo do Yoni. E ficam, né, fazendo todo aquele baba-baba aos os babagis que existem por aí, como se eles pudessem obter alguma coisa dos babagis.
Portanto, Krishna diz que o problema está nas pessoas, a confusão, a ignorância delas, e, portanto, ele fica quase, e violentamente, ele fica brabo, que nem o professor fica às vezes, né? Ele fica brabo de ver tanta confusão. Aí ele diz, de modo às vezes selvagem, né? Pessoas confusas, pessoas ignorantes que não conseguem diferenciar o permanente do impermanente, que não conseguem diferenciar a verdade da mentira, né? A falsidade da realidade. Essas pessoas que fizeram confusões fundamentais entre Dharma e Adharma ficam pretendendo discriminar entre Sati e Mithya, né? As pessoas confusas, ignorantes, que reverteram os valores, né? Desprovidas de uma discriminação necessária para até mesmo discriminar entre Dharma e Adharma. Querem discriminar entre o temporal e o atemporal, entre o limitado e o ilimitado. É assim que Adi Shankaracharya inicia o Bhaja Govindam. Então, há alguma coisa da parte de vocês? Então, bom resto de domingo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê, obrigado, meus queridos.